Se aquilo que você busca para o seu relacionamento não é belo, ou não é bom, ou não é verdadeiro, aquilo ali não vai ser frutuoso, não vai gerar fruto. Mas quando eu alinho essa perspectiva de bem supremo, né, um bem que alinha a um bem divino, digamos assim também, né, quando buscamos a Deus, mas quando eu olho tudo aquilo que é bom, verdadeiro e belo, é como se eu impulsionasse o meu ser no presente a agir com caridade e com temperança. E aí eu consigo, através dessas virtudes, dedicar amor e ser têmpero. E às vezes as pessoas se perdem um pouco no que é a virtude da temperança, porque é uma coisa que a gente não escuta no dia a dia, né? Mas imagine temperança como um tempero, né? Aquilo que tempera a relação. Se vocês gostam de cozinhar, por exemplo? Eu não cozinho tanto, mas eu gosto. Pronto, as esposas cozinham bem, né? Digamos assim. Você imagina que é Cristiane e Cristiana? Pronto, aí lembrei o nome das esposas. Que é o as crises. Cristianismo, né? Dentro do relacionamento. Pronto. Vamos imaginar que as crises, né? Digamos assim, a Cristiane e a Cristiana, elas cozinham super bem. Se você chegar para elas e perguntarem se elas colocam a mesma quantidade de sal em 1 quilo de frango e a mesma quantidade de sal em 1 quilo de carne, não vai ser. Porque são carnes diferentes que exigem um tempero diferente. Da mesma forma, o nosso comportamento. Existem situações que eu preciso ser um pouco mais enérgico e tem situações que eu preciso ser um pouco mais calmo. E as pessoas confundem esse ser enérgico com ser ríspido. Não é ser ríspido, é de fato ser firme naquilo que você está apresentando. Nós, como pais de família, por exemplo, a gente tem que educar nossas crianças no carinho e na firmeza. A gente tem que ser têmpero. Eu não posso agir com meu filho que está indo lá colocar o dedo na tomada, da mesma, assim, filho, com licença, por favor, você pode se afastar da tomada, por gentileza? Não vou fazer isso, eu preciso ter energia para poder salvar a vida do meu filho. Então, a temperança, ela vai ajustando e vai moderando o meu comportamento. Tem horas que você, quando está com a temperança desajustada, vai falar mais alto do que deveria. Vai agir com ira, com impulsividade. O instinto aflora, né? Instinto aflora. E aí você vai criando uma série de marcas e manchas no seu relacionamento que ficam lá arquivadas na memória, que prejudicam a visão do futuro. E aí é onde todo mundo assim, né? Todo mundo que está numa crise no relacionamento, quando olha para o futuro, não vê mais esperança, não vê mais para onde ir e pensa em quê? Terminar. Mas por que pensa em terminar? Porque a virtude não foi bem comunicada no campo da personalidade. Ela não conseguiu desenvolver a personalidade. Por quê? Porque faltou força, faltou temperança, faltou prudência, faltou justiça. E aí, quando faltam essas 4, também vai faltar a fé, a esperança e o amor. A caridade que se manifesta no dia a dia. Então, se eu fosse sugerir para você que está nos ouvindo em buscar uma virtude primária para que você comece a desenvolver todas essas outras no relacionamento, busque a fortaleza. Não porque nós moramos aqui, tá? Mas não porque torcemos Fortaleza. Torce Fortaleza também, velho? Não. Nem eu. Ô, louco! Tô só lá em casa mesmo, nós torcedores de Fortaleza. Mas por que a fortaleza? Segundo São Tomás de Aquino, fortaleza é a virtude fundamental para todas as outras. Não tem como eu amar se eu não tenho força para amar. Não tem como eu ter esperança se eu não tenho força para esperar. Não tem como eu olhar para o passado com fé e com justiça se eu não tenho força para segurar as minhas emoções quando eu olho para o passado. Então, muita gente tem dificuldade de olhar para o passado porque já se sente fragilizado, sente fraqueza ali. Né? Parece que eu não consigo viver aquela relação, eu não consigo revisitar aquela memória, aquele trauma, porque não tenho força. Então, quando eu busco a fortaleza, que alguns outros autores chamam de coragem, essa virtude da fortaleza, dentro do aspecto da coragem, ela não está simplesmente se contrapondo ao medo. Porque se eu não tenho medo, então eu sou corajoso. Não, pelo contrário, eles se interrelacionam e eu preciso olhar para a dinâmica do meu objetivo dentro do meu relacionamento, para olhar essas expectativas, olhar os meus planos, os meus sonhos e, alinhado com o campo das virtudes, comunicar o amor pela coragem. É preciso ter coragem para amar hoje em dia, né? Na verdade, sempre foi preciso ter coragem, ter força para amar, sobretudo hoje. Sim. Quando eu digo para as pessoas que eu tenho 4 filhos, da outra vez que eu vim só tinha 3, né? Agora eu tenho 4, né? A Celina vai nascer em maio. Próximo podcast, talvez 5, né? Passei vocês, né? Meu Deus. Vamos lá, gente, trabalhar. Né? Brincadeira. Mas quando eu digo para as pessoas que eu tenho 4 filhos, as pessoas dizem, que cara corajoso, né? Rapaz de coragem, né? E é interessante
quando as pessoas falam isso, não é porque eu estou diante de algo simplesmente que me dá medo. O filho, se eu olho para o meu filho, ele não me dá medo. Né? Se eu olho para os gêmeos, embora eu fique um pouco confuso para poder identificar quem é quem, mas eles não me passam medo. Então, por que eu sou corajoso por ter 4 filhos? É porque hoje nós vivemos em uma sociedade que está permeada pelo medo. O medo de amar, o medo de empreender, o medo de abrir um podcast, o medo de fazer algo de bom no trabalho para ser reconhecido, de buscar estudar para se desenvolver. As pessoas estão se perdendo em meio a essa crise manifestada pelo medo. Você vê isso, é só você abrir o noticiário. Medo de fracassar, né? O medo de fracassar, exatamente. E quando este medo habita o relacionamento, a comunicação fica fragilizada. Por quê? Porque as pessoas ficam altamente reativas. Aí volta aquele bloco que a gente abriu sobre a questão da insegurança e das pessoas que vão se defendendo no relacionamento. Porque elas estão permeadas pelo medo, pelo egoísmo. Não posso ser tratado dessa forma. Não posso agir dessa forma. Não, eu não posso me submeter ao outro porque eu vou estar sendo fraco. Se a gente olhar a lógica do evangelho, as coisas não sou bem por aí. É quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Então, quando eu olho para a virtude da fortaleza, ela vai me guiar para todas as outras. E quando eu sou forte, eu consigo me comunicar bem. Eu só estou aqui falando isso agora com vocês, com, digamos, essa tranquilidade, né? Porque eu me preparei. Eu estou atendendo, eu estou estudando, eu estou buscando. E pela virtude da fortaleza, a fortaleza me levou ao estudo. A fortaleza me levou a receber aquele problema difícil no relacionamento, que eu citei alguns casos da outra vez. Quem quiser ver os outros casos, os testemunhos, vai dar uma olhadinha no outro podcast, mas aqui também, se der tempo, a gente comenta alguns. Quando a gente se depara com essas situações, a gente, cara, foi a fortaleza que foi me levando para aquilo ali. Então, aquilo vai me dando segurança. Tem uma frase que ficou no senso comum, né? As pessoas, tá com medo, vai com medo mesmo. Não acredito nessa frase. Tá com medo, vá preparado. Se prepare. Se você está com medo no seu relacionamento, se prepare e busque ajuda. Tenha força para buscar ajuda. Não acho que você vai dar conta sozinho, não. Né? Não vai ser um caminho muito fácil, mas eu tenho certeza que se você buscar auxílio e orientação e conhecimento através dessa força que te impulsiona a querer o bem, que é belo, verdadeiro e bom, aí sim, você vai conseguir olhar para o seu relacionamento com mais esperança e conseguir comunicar aquilo que por muito tempo talvez você ficou com alguma barreira na frente, com medo, com receio, porque talvez ficou com medo do que o outro ia falar, do que o seu parente ia dizer, porque você está lutando pelo seu casamento, da sua amiga, daquela pessoa que está ao seu redor. Então, buscar essa força para poder comunicar o amor de verdade. Lucas, agora me parece que ter um pouquinho de conhecimento, não precisa se aprofundar e ler todos os livros da temática, mas ter um pouquinho de conhecimento dos temperamentos aí, de qual temperamento do seu cônjuge, dá para dar umas pistas e ajudar, né? A nortear ali o que esperar, né? Até a história da expectativa, né? Eu já sei que ele é dessa forma, que ela, né, age dessa forma e tal, e eu já conheço a história familiar dele e dela, e já sei que ela foi criada nesse contexto, que ela traz dali muita coisa e que ela age naturalmente pela criação também, e aí entra o temperamento. Daí você conhecer, utilizar todos esses subsídios que a psicologia e o senso comum também traz pra gente, né? Pra gente lidar com o outro e melhorar a comunicação. Sim. No meu acompanhamento, o primeiro pilar que a gente trabalha é o pilar da percepção. A percepção, ela é o pilar da comunicação interna. É onde eu me comunico com a minha essência, comigo mesmo, para que eu me conheça e eu consiga acessar a essência do outro, ou seja, na comunicação interna do outro. Então, esse conhecimento de si e esse conhecimento do outro é que abre as portas para que vocês consigam chegar em um dos aspectos da inteligência emocional, que já vou falar, que é a empatia, que eu não gosto muito desse termo, eu gosto mais de outro termo, já vou falar que termo é esse, então fique aí para você assistir. Mas, assim, quando a gente entra nesse aspecto da percepção, que é esse conhecimento de si, ele tem como principal objetivo o quê? Gerar respeito. Você só ama aquilo que você conhece. Não tem como eu dizer que amo a minha esposa se eu não conheço. Porque quando chegar ao ponto, uma situação
uma característica que eu não conheço e provavelmente eu não goste, eu vou começar a reter o meu amor, porque isso aqui eu não estava previsto no contrato, né? Mas quando eu já dedico tempo, e aí, sobretudo para quem está namorando, se você está namorando, está noivo e está me ouvindo, dedique tempo em conhecer o outro, mas conheça a pessoa, não o corpo. Conheça a pessoa com a qual você está se relacionando. Conheça o temperamento, conheça a biografia, as características adquiridas, como foi a formação do caráter dessa pessoa, quais são os ambientes que essa pessoa frequenta, qual tipo de comportamento ele tem em público, qual tipo de comportamento que ele tem na intimidade, quando está só vocês dois, um com o outro, onde não tem ninguém vendo, que tipo de atitude essas pessoas têm. E quando a gente olha para dentro de um relacionamento já dos casais casados, a gente tem ali como identificar características ou tendências comportamentais que nós chamamos, em alguns estudos, de temperamentos. O temperamento ele não é rótulo, acho que isso já virou também senso comum, né? Não é porque eu sou colérico que eu vou ser taxado de colérico. Se a gente faz isso, a gente está reduzindo o ser humano a um animal. Isso. Né? É aquela coisa, se você abrir a porta da sua casa e se deparar com um Golden Retriever, todo cuidadinho, os pelos ali, né, reluzentes ao sol, brincando com a bolinha, todo bobinho, você até acha fofo. Agora abre a porta da tua casa e se depara com um pitbull, com a orelha cortada. Provavelmente você vai ficar com medo. Por quê? Porque a tendência comportamental que está no seu imaginário, no seu universo simbólico do pitbull é que ele é agressivo. E da mesma forma, quando eu olho para o outro simplesmente como um temperamento, eu estou reduzindo a pessoa a uma característica que o outro nem teve culpa né, de ter adquirido, porque o temperamento ele é fruto de um emaranhado genético herdado aí pelos nossos pais e os nossos antepassados. Não vamos entrar nesse aspecto técnico, mas vamos citar pelo menos os 4 para as pessoas terem uma noção de como eles se interrelacionam. Basicamente, os temperamentos são organizados, digamos assim, entre temperamento quente, frio, úmido e seco. E a conexão entre eles faz com que haja, digamos assim, uma manifestação um pouco previsível, digamos assim, do comportamento daquela pessoa. Então, por exemplo, pessoas que têm temperamento mais quente são pessoas mais comunicativas. De novo, eu estou falando de tendência comportamental. Não estou dizendo que você não vai conseguir se comunicar se você não tem um temperamento quente, entende? Então, deixando isso claro, vamos continuar. Então, se você tem um temperamento quente, a sua tendência comportamental é que você seja uma pessoa mais extrovertida, mais comunicativa, que consiga preencher de uma forma um pouco mais objetiva os ambientes em que você está. E aí, a depender se a característica é úmida ou seca, a forma como a qual você se manifesta nesses ambientes é que ela muda um pouco mais. Então, se uma pessoa tem um temperamento quente e seco, é o famoso colérico, que tem um símbolo do fogo. Então, ele é uma pessoa mais dominadora, aquele temperamento mais dominante, né? Que é mais líder, que é mais cabeça dura também, que é um pouco mais teimoso, que quer as coisas do jeito dele, mas também é uma pessoa altamente capaz de iluminar, de guiar, de aconselhar, de mostrar o caminho. Né? Que, se a gente pegar um fogo desgovernado, né? Um fogo destemperado, digamos assim, se você solta ali no matagal, ele destrói tudo, ele pode destruir. Mas se um fogo for bem dominado, digamos assim, ele vai iluminar, aquecer, orientar. Então, não olhe o temperamento como algo taxativo, mas é uma tendência comportamental que pode e deve ser trabalhada e desenvolvida pela virtude, que a gente já citou algumas agora atrás, né? Continuando, se o temperamento ele é quente e tem uma característica úmida, aí nós temos o sanguíneo, que é o símbolo do ar. Se você pegar o ar está em todo canto, né? Ou seja, o sanguíneo é aquele que entra num ambiente, numa roda de conversa, está no meio de todo mundo, já faz amizade mais fácil, é mais comunicativo, quer ser mais engraçado ali para chamar um pouco da sua atenção para que ele possa estar naquele ambiente. Então, ele quer penetrar aquele ambiente e ele usa dos recursos que ele tem para chamar a atenção e para estar ali. Mas, compensação, o sanguíneo também é aquele amigo que você gosta de conversar, que é agradável, uma pessoa leve, que leva a vida com mais tranquilidade e consegue, de fato, essa característica das principais, né? Dar leveza para o ambiente. Então, é muito importante olhar as coisas boas também. A gente olha para o temperamento, acho que só tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. Ele é um pouco mais inconstante, né? Então, às vezes, ele está um pouco mais pesado, um pouco mais leve, né? Então, um pouco mais alegre, um pouco mais triste. Então, ele oscila muito no humor, mas é uma característica que está muito presente hoje em dia também. Indo para o aspecto frio, nós temos
pessoas mais introvertidas, pessoas mais fechadas, que não conversam com todo mundo. Não quer dizer que você não converse, mas é uma pessoa que é mais seletiva nas suas amizades e nos seus relacionamentos. Se a gente pega o aspecto úmido, frio e úmido, nós temos ali o fleumático, né, que é o símbolo da água. Então, é um cara que é um pouco mais, entenda, acomodado, porque a água, né, se você deixar ela aqui parada, ela fica. Deixa aí tranquila, né? Ele é mais flexível, então ele consegue se moldar ao ambiente que ele está. Então, se ele está nessa xícara, ele tem esse formato. Se ele está nessa garrafa, ele tem outro formato. Então, ele tem uma certa adaptabilidade. E quase que não sai agora a palavra. Então, uma adaptabilidade maior diante das situações. Certo. Mas também, às vezes, ele é taxado de ser um cara mais preguiçoso, mais fechado, assim, tá, né, mais desligado, assim. Mas, na verdade, ele é um cara altamente que tem uma capacidade de ser muito consistente naquilo que faz. Por ter essa característica mais de estabilidade, ele consegue entrar em por exemplo... Ter mais foco, né? Ter mais foco e levar uma tarefa até o final. Mas, mesmo que ele vá devagar, mas ele vai. Ele não deixa de ir. O sanguíneo tem a tendência de ir e parar, ir e parar. Né? De novo, é uma tendência comportamental. Não quer dizer que ele vá ser exatamente engessado dessa forma. Se nós olharmos a característica frio e seca, nós temos ali o melancólico, que tem um símbolo da terra. O melancólico, não se deixe levar pelo termo, não é uma pessoa triste, né, morta, assim, né? Não, é uma pessoa que tem uma capacidade de profundidade muito grande. Ela consegue ter uma sensibilidade diante das pessoas que ela convive, diante das pessoas com quais ela se relaciona, e olha para aquela realidade com um nível de profundidade que quase ninguém percebe ao redor. É claro que isso também pode ser ruim, porque ela absorve muita coisa. Então, ela retém muita coisa na memória. Coisas boas, mas, sobretudo, as coisas ruins. Então, ela tem uma tendência a ser um pouco mais pessimista diante das adversidades no relacionamento. Então, ela pode se isolar mais, ela pode achar que realmente não vai ter jeito aquele relacionamento. Então, mas ela também tem essa capacidade de trazer, digamos assim, uma essência profunda para o relacionamento. Ele não fica à mercê da superficialidade. Ela vai querer aprofundar, ela vai querer conhecer, ela vai querer conversar. Melancólicos gostam de conversar. Então, se você tem uma esposa ou um marido melancólico, converse com ele. Dedique tempo para conversar. Se você tem um esposo ou uma esposa colérica, tenha paciência com essa pessoa. Saiba que nem sempre ela está brigando com você. É a característica, às vezes, de uma tendência dela mesmo. Tenha paciência. Falar alto, né? Claro que tudo tem um limite. Você precisa apresentar o seu limite de uma forma coerente, de uma forma efetiva. Para isso, tem a comunicação não violenta. Se você está se relacionando com um sanguíneo, também tenha paciência, porque às vezes ele vai ser uma pessoa que às vezes quer abraçar o mundo, mas depois quer fugir correndo porque está com medo. Então, às vezes ele quer começar uma coisa e diz que vai até o fim e às vezes não vai. Então, você precisa motivar aquela pessoa, estar próxima e dizer que está com ela e vai até o fim com ela também. Se você está com um fleumático, também tenha paciência. Acho que paciência é comum a todos, né?